alegria estar aqui com vocês mais uma vez. A gente está fazendo aí 7 dias de oração pelos nossos filhos, por motivos específicos relacionados aos nossos filhos, ao relacionamento dele com os outros, com o próprio Deus, aos cuidados também, né? A percepção deles dos cuidados de Deus com a vida deles. E hoje é o nosso 4º dia de oração. Vamos estar orando pela saúde dos nossos filhos e isso é de suma importância, né? Da gente orar constantemente pela saúde dos nossos filhos. A saúde dos nossos filhos é fundamental para que os nossos filhos se desenvolvam, para que eles cresçam. Lucas 2,52, né? Diz o texto que o menino crescia em estatura também, né? Ele crescia em graça diante de Deus e dos homens, ele crescia em sabedoria, mas ele crescia em estatura, ou seja, fisicamente ele era bem desenvolvido. Tudo contribuía para que esse menino, né, crescesse, fosse aquilo que Deus esperava que ele fosse, né? Aquilo que Deus tinha planejado para ele ser. Então, orar pela saúde dos nossos filhos é fundamental, não importa a idade dos nossos filhos, né? Da infância até, né, enquanto estivermos junto dos nossos filhos, nós devemos orar pela saúde dos nossos filhos, pela saúde física dos nossos filhos, para que nenhuma dificuldade física deles impeça-os de sentir e de perceber o cuidado de Deus pela vida deles. Então, a gente precisa orar constantemente pelos filhos. E eu trago a memória aqui, né, durante esse devocional criativo, algumas mães que estão orando especificamente por filhos que estão com enfermidades graves, né? Com enfermidades que estão enfrentando aí câncer, estão enfrentando pneumonia, estão enfrentando as questões cognitivas também, com dificuldade, com filhos autistas, né? Com filhos que precisam de diagnósticos. Então, que o Senhor possa cuidar desses filhos, dessas mães também, que estão passando por essa dificuldade com os filhos na questão da saúde. Porque é claro que se os nossos filhos estão bem de saúde, nós ficamos mais tranquilas, né? Nós ficamos mais confortáveis quando os nossos filhos estão saudáveis. E a gente precisa confiar que o nosso Deus vai continuar cuidando dos nossos filhos. E não importa qual seja a dificuldade de saúde, nenhuma delas é maior do que o poder do nosso Deus, né? O nosso Senhor Jesus cuidou dos enfermos de todos os tipos de enfermidades enquanto esteve aqui na Terra, enquanto passou aqui na Terra como homem. E ele continua cuidando das enfermidades, cada uma delas, todas as enfermidades que nos atingem, ou que atingem os nossos filhos, é para a glória do nosso Senhor. É para que seja manifesto o cuidado pleno do nosso Senhor. Então, por isso que nós oramos. Nós não oramos para que eles nunca fiquem doentes, mas nós oramos para que nenhuma doença que venha tocar nos nossos filhos ou em nós, nos impeçam nossos filhos de continuarem crendo no Senhor, de continuarem servindo ao Senhor. Porque as doenças, infelizmente, elas acontecem, né? As doenças estão no ser humano enquanto estivermos aqui nesse mundo, mas haverá um dia em que tudo isso cessará. Haverá um momento em que não teremos mais dores nem sofrimento. E esse lugar é um lugar de eternidade, né? Então, é um lugar junto do nosso Deus em eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto somos seres humanos, nós estamos sujeitos a todas essas doenças. E a nossa oração é uma oração racional, é uma oração com o entendimento de que a gente não está pedindo para que nenhuma doença toque nos nossos filhos, mas a gente está pedindo para que Deus os livre das doenças desnecessárias, né, das doenças ocasionais, e também que os livre de serem impedidos de servir ao Senhor com alegria, de se apresentar ao Senhor na casa dele, de estar servindo ao Senhor na sua obra, cumprindo o seu propósito de vida, que nenhuma doença os impeça de estar junto do nosso Senhor.
Então é sobre isso que nós vamos orar, né? Que o Senhor guarde e cuide dos nossos filhos, que no período, né, se os nossos filhos estiverem com alguma enfermidade, com alguma dificuldade de saúde, que nesse período o Senhor seja visível aos olhos dos nossos filhos, que eles não se esqueçam que o Senhor está com eles. E o nosso texto de hoje é o Salmo 100, verso 2 e 3, que a gente poderia até ler o Salmo 100 inteiro, né, que é um hino de louvor a Deus, mas a gente vai orar seguindo aí, né, a orientação do texto aí que a gente está seguindo. Nós vamos ler o Salmo 100, verso 2 e 3, que diz assim: adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Adorem ao Senhor com alegria. Vamos marcar aqui o texto, Salmo 100, 2, 3. Eu vou marcar com movimentos circulares aqui. Certo, Salmo 102. Eu tenho aqui algumas figuras que foi da folha que eu disponibilizei, de datas comemorativas, disponibilizei gratuitamente. Se você não tem, né, a folha, se você não tem um arquivo em PDF para poder imprimir as figuras, você pode solicitar no grupo do projeto Mente Bíblica, né, que eu disponibilizo para você, tá bom? Nós vamos usar aqui as figuras da saúde, né, que são esses aqui, os médicos, né, cuidando dos nossos filhos. Tem essa figura aqui, que são das flores, da tag, e essa daqui, que eu imprimi, que é o de cântico, de hino, mas que você pode, né, que tem aqui as notinhas musicais, de música, mas que você pode fazer, ou desenhar, ou recortar, ou imprimir de outro lugar, tá bom? E nós vamos, então, conversar com Deus a respeito dos nossos filhos e a respeito desse texto. E aí eu vou marcar aqui o versículo 2 e o versículo 3. Com caneta esferográfica verde. A orientação é adorar ao Senhor, entrar na presença dele cantando, né, celebrando ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente da situação, a gente precisa celebrar ao Senhor, os nossos filhos precisam celebrar ao Senhor. É esse o nosso desejo, com certeza, de que os nossos filhos vivam com alegria na presença do Senhor, adorando e celebrando ao Senhor, cantando ao Senhor, né, na presença do Senhor em todo o tempo. Para que eles façam isso, eles precisam ter saúde. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor encha os nossos filhos com a saúde do Senhor na vida deles. Porque a saúde do Senhor é uma saúde que, mesmo que o físico esteja consumido por uma doença, esteja sendo consumido por uma doença, a alma dos nossos filhos terá saúde, gozará de saúde, estará em alegria na tua presença, cantando, celebrando, servindo ao Senhor. O Senhor dará forças, ó Deus, aonde não há forças, a quem não há forças. Então, ó Deus, te pedimos nesse momento, eu te peço nesse momento pelos meus filhos. E aí, nesse momento, você vai orar pelos seus filhos, e aí lembrando
Não ore pelos seus filhos no coletivo, né? Senhor, obrigado pelos meus filhos. Não, ore pelos seus filhos individualmente, falando o nome deles individualmente ao Senhor, as necessidades deles individualmente, o que é que eles fazem na presença do Senhor, o que é que eles celebram ao Senhor, como é que eles celebram ao Senhor, né? Seu filho canta na casa do Senhor, então que fale com Deus a respeito disso, Senhor, que ele tenha saúde para continuar levando a tua igreja a louvar ao Senhor. Seu filho serve como diácono, como diaconisa, seu filho serve como filho mesmo, né, sendo criança, serve ao Senhor. Como é que seu filho serve? Os planos do Senhor são tão grandes para os nossos filhos, ainda pequenos, né? E eu quero, ó Deus, que os nossos filhos, eu desejo que os nossos filhos possam viver todos os teus planos, então enche os nossos filhos com saúde, para que eles possam experimentar todas as coisas do Senhor, para que eles possam andar nos teus caminhos, para que eles possam celebrar ao Senhor. Converse com Deus sobre os seus filhos. Ore pela saúde emocional dos seus filhos, porque eles precisam ter saúde emocional também para entender os planos do Senhor, né? De repente eles estão na fase de conhecer pessoas, de se encantar por pessoas, né? A fase do namoro, a fase do relacionamento. Então, ore para que tenham saúde emocional, para que não haja nenhuma carência, nenhuma deficiência nessa área que possa fazê-los ser enganados, né, por qualquer coisa que não seja do Senhor, serem levados, né, para outros caminhos, para outros planos que o Senhor não tem, e que possa atrapalhar eles no relacionamento com Deus. Então, ore também pela saúde emocional dos seus filhos, ore pela saúde financeira dos seus filhos, né? Porque a questão financeira pode aprisionar o coração do seu filho, a mente dos seus filhos, fazendo-os não perceber a necessidade de estarem na casa de Deus, por exemplo, trabalharem demais e não terem tempo para as coisas do Senhor, ou ficarem tão preocupados a ponto de perderem o sono e não acreditarem que o Senhor é que é o provedor de todas as coisas, né? A ansiedade, o estresse, a preocupação, a falta de controle também financeiro. Então, ore ao Senhor por essas áreas, pela saúde nessas áreas, né? Também que podem influenciar na forma como os nossos filhos entram na presença do Senhor. Que Deus abençoe vocês, abençoe nossos filhos, a saúde deles, e que os guarde em todo o tempo para que continuem servindo ao nosso Senhor. Até o próximo vídeo.